Está no ar, o Jornal Regional. Estamos iniciando mais uma edição de meio de semana do Jornal Regional, trazendo para você a notícia da sua cidade e do país. Confira os destaques de hoje. Operação da Polícia Federal e Ministério Público no Rio de Janeiro e em Petrópolis visa acusados de fraude junto a hospitais através de seguradoras de saúde. Asfaltamento em Magé segue em diversas frentes de trabalho. Bairro do 1º Distrito é mais um a ser atendido. Últimos dias para aproveitar os descontos do Refis em Guapimirim. Governo de Teresópolis entrega mais uma unidade escolar neste mês de agosto. Desta vez, a escola que estava desalojada há 11 anos ganhou sede própria. Rio das Ostras cediu etapa regional de competição nacional de robótica. E ainda outras notícias das cidades e do país e o plantão policial dos últimos dias, agora no Jornal Regional. Vamos iniciando mais uma edição do nosso Jornal Regional, agradecendo a sua audiência e também a nossa equipe técnica. E vamos destacar as notícias dos municípios. Começamos na edição de hoje por Teresópolis. Bom, e um recado importante sobre a testagem da Covid-19 em Teresópolis. Segundo a Prefeitura, atendendo a pedidos da população, a partir da sexta-feira, dia 12, o centro de testagem que está funcionando no Semusa, no bairro de São Pedro, passará a atender de 7 da manhã às 7 da noite, todos os dias da semana. E depois de 11 anos funcionando nas dependências do CIEP da Barra no Ibuí, a Escola Municipal Pastor Assis Cabral ganhou a partir desta segunda-feira uma sede própria. A escola havia sido atingida na tragédia ambiental de 2011 e desde então estava em espaço improvisado. Esta semana foi inaugurada a nova sede, uma casa ampla no bairro da Barra do Imbuí, com vasto espaço ao ar livre, adquirida pela gestão municipal e reformada e ampliada com a ajuda também dos recursos do GEFED, que são os recursos descentralizados repassados pelo município para as próprias unidades escolares. A escola completava 32 anos de idade e comemorou com a nova sede com direito a bolo. Teve também espetáculo circense e presença de autoridades. O vice-prefeito Ari Boulanger representou o prefeito Vinícius Clausen. A secretária de Educação, Satiele Santos, esteve presente, assim como os vereadores Paulinho Nogueira, Érica Marra e Tenente Jaime Medeiros. Recentemente, a Prefeitura havia entregue uma outra unidade escolar em sede própria no bairro de Agriões. E depois de muita reclamação devido à poeira e aos buracos na rua Tietê, após a fresagem, ou seja, a retirada do asfalto antigo para a colocação de asfalto novo, a Prefeitura retomou o trabalho de asfaltamento nesta terça-feira, dia 9. Porém, nesta quarta-feira, dia 10, o mau tempo atrapalhava o andamento dos trabalhos. Também no bairro de Fátima, a Prefeitura iniciou a construção de uma galeria pluvial que visa melhorar o escoamento das águas das chuvas e evitar alagamentos na região. Bom, a gente abre espaço agora no noticiário das cidades para falar de uma questão importante, a comemoração dos 16 anos da Lei Maria da Penha. Vale lembrar que, segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a cada hora o Serviço 90 registra em média 7 ocorrências de casos de violência contra a mulher. Foram os números do primeiro semestre deste ano. Justamente nesse sentido de reverter esse quadro, as prefeituras vêm tentando mudar através de mais equipamentos públicos de atendimento à mulher, como é o caso de Magé, que há cerca de 8 meses inaugurou o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Magéense, o CEAM, que já atendeu 161 mulheres e hoje são 89 acompanhadas. Segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, o CEAM não é um canal de denúncias, mas de acolhimento para toda mulher que sofra qualquer tipo de violência. Na região dos Lagos, em Rio das Ostras, o dia de comemoração dos 16 anos da Lei Maria da Penha foi marcado por um evento
uma caminhada das mulheres de Rio das Ostras para dizer não à violência doméstica, que apesar de ser crime na legislação brasileira, tem índices alarmantes. A caminhada aconteceu em Costa Azul durante a manhã, passando pela rodovia Manuel Peixoto e pela orla em direção à Praça da Baleia. Algumas mulheres utilizaram bicicletas e motocicletas, várias levando cartazes com frases de impacto, como seremos resistência, e mexeu com uma, mexeu com todas. No final foi realizada uma aula de zumba promovida pela Subsecretaria de Esporte e Lazer para confraternizar os participantes. Agora a gente muda de região e fala de Magé. E o asfalto realmente segue firme e forte nas ruas de Magé, com várias frentes de trabalho, como foi destacado em nosso plantão de notícias com Antônio Alexandre, falando sobre ruas beneficiadas no 6º Distrito. E a gente confere o que alguns dos moradores estão falando sobre as obras. Rael está finalizando a obra da casa própria na Rua Natalina. Ele já tinha solicitado a pavimentação na prefeitura 36 vezes. Para falar a verdade, não acreditei. Tem 36 pedidos na Secretaria de Obra que eu fiz antes do prefeito entrar. E depois que eu fiz um pedido, já foram concluídos. A obra está sendo feita aqui, terminando aqui a obra aqui. Na época que eu comprei e comecei a construir, essa rua aqui não dava nem para poder passar. Era tudo cheio de buraco. Fizemos vários pedidos, mas nunca fomos atendidos. O asfalto na Rua Natalina Guiar está trazendo felicidade para os moradores e para quem é empreendedor, como a Suelen. Suelen é design de unhas, está abrindo seu primeiro salão aqui na região e ela me contou que ia ser difícil, né, a situação com seus clientes vindo aqui com poeira, com lama. Conta pra gente como que era. Nossa, essa rua aqui, quando chovia, era só lama. Não tinha nem como entrar, só pela calçada. Complicado, né? Bem complicado. E agora, né? Você abrindo seu primeiro salão, você esperava que o asfalto ia chegar e isso vai facilitar no seu trabalho também? Bom, vai facilitar bastante, porém eu não esperava que ia chegar agora. Pois hoje é meu dia de folga, eu tô aproveitando para dar uma organizada. E graças a Deus tá aí o asfalto, né? Chegou, finalmente chegou. Em Guapimirim, os últimos dias para aproveitar o Refis, uma oportunidade para colocar em dia os débitos junto ao município com descontos expressivos. Confira na matéria de Larissa Calvo, da Assessoria de Comunicação do município, mais detalhes sobre o Refis. O programa de recuperação fiscal é a melhor oportunidade para você ficar em dia. Descontos de até 90% em juros e multas para IPTU, ISS e outros. Você que tem um tributo que está atrasado há muito tempo aqui conosco, você pode vir pagar e você recebe até 90% de desconto na multa e nos juros. É muita coisa, tá? São 90% de desconto. Vem para cá, traz identidades, CPF, comprovante de residência e tem mais uma coisa, tá? Se você tem um tio que mora longe, a mãe que mora no Rio não pode vir, não tem problema nenhum. Traz a sua documentação e você faz a confissão de dívida aqui e a gente parcela ainda assim, tá? Você só vai assumir a dívida dessa pessoa, mas a gente faz a confissão de dívida para você aqui e você pode pagar em nome de outra pessoa, sem problema algum. Não se esqueça, venha pagar seu IPTU, venha pagar seu ISS, venha pagar seus tributos atrasados. Aproveita esse desconto, porque quando você está em dia, a cidade toda ganha. Você tem até o dia 15 de agosto para aproveitar essa chance. No último sábado, dia 6, foi realizada em Rio das Ostras a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica, com a participação de 38 equipes de 23 escolas públicas e privadas, vindas de 6 municípios do interior fluminense. Bruno Pirozzi, da Comunicação de Rio das Ostras, traz mais detalhes. Rio das Ostras recebeu a etapa regional das Olimpíadas Brasileiras de Robótica. São 38 equipes de 23 escolas diferentes de 6 municípios do interior do estado do Rio de Janeiro. Mais do que competição, a palavra de ordem é superação e integração em favor da ciência.
As Olimpíadas aconteceram no polo da Universidade Federal Fluminense com o objetivo de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar talentos e promover debates. São escolas privadas, públicas do município e do estado que trouxeram protótipos interessantíssimos. E aí, Maria Vitória, o que vocês trouxeram aqui para a Olimpíada? A gente trouxe um robô que a gente tentou colocar várias coisas diferentes nele, porque a gente não podia deixar muito simples. Aí a gente colocou asas, colocou rodas, colocou vários enfeites diferentes. E tem como a gente colocar ele para andar. Tem como colocar ele para andar de várias maneiras. Tem que pensar, tem que raciocinar, ver se faz sentido aquela programação. Você tem que ver isso tudo, então ajuda na questão da lógica, principalmente. Aplica no dia a dia? Sim, com certeza, com certeza. Os robôs faziam simulação de resgate, passando pelos redutores e desviando dos obstáculos. Durante a competição, nada passava aos olhos atentos dos juízes. Que o município de Rio das Ostras ele tem um grande destaque, né, com equipes nas escolas municipais, né, e estaduais, com equipes de robótica que vem desenvolvendo todo o processo, né, de programação, que parte lá da prototipação, onde o aluno pega os conceitos básicos de um software, de um hardware, consegue linkar isso, construir o seu próprio robô e aí superar os desafios que a gente tem aí. É uma oportunidade da gente estar impulsionando novas habilidades para essa época de tanta abundância de informações, de tantas tecnologias, novas carreiras. Então, trabalhar a robótica, a computação, a linguagem de programação, o desenvolvimento do pensamento computacional se torna fundamental, que é solucionar problemas para o mundo saudável de forma coletiva e colaborativa. As Olimpíadas tiveram o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Instituto Federal Fluminense. E vamos conferir agora algumas das proposições votadas esta semana na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, o plenário discutiu o projeto dos deputados Jorge Felipe Neto e André Siciliano, que cria uma linha de crédito para taxistas autônomos ou vinculados a cooperativas do Estado do Rio. A Creditaxi vai ser oferecida pela AG Rio, Agência Estadual de Fomento, no valor de até R$ 80 mil. Os recursos devem ser usados exclusivamente para renovação da frota. A proposta recebeu 16 emendas e vai ser analisada pelas comissões. Quando a gente permite esse empréstimo pela AG Rio, é um empréstimo de pai para filho, R$ 80 mil, 12 meses de carência, até 60 meses para pagar, 0% de juros, sem TR, sem IPCA, sem fator de correção, GPM, nada. É de fato uma salvaguarda que eles vão ter para renovação de frota, é o Estado do Rio de Janeiro garantindo a possibilidade dele prestar o melhor serviço possível para a população. Projeto do deputado Coronel Jairo autoriza o governo a implantar uma unidade de pronto atendimento veterinário na zona oeste do Rio. A UPA-VET deve prestar atendimento de urgência a animais domésticos, além de vacinações, castração e cirurgias em geral. O texto foi aprovado e segue para análise do governador. Lojas e concessionárias que vendem carros usados no Rio podem ser obrigadas a fornecer ao consumidor o laudo de vistoria completa no momento da aquisição ou troca do veículo. O laudo deve conter a descrição e procedência do veículo, identificação do chassi, numeração do motor, além de outras informações. A proposta da deputada Marta Rocha recebeu 2 emendas e volta às comissões. O que a gente está pedindo apenas é que, no momento que haja essa venda, o proprietário, o novo proprietário, receba um laudo, né? Isso é viável, é produzido pelo Detran, demonstrando que não há nenhuma pendência nem na questão da autenticidade ou de multas e que essa pessoa possa, então, dar entrada no Detran para fazer a transferência da propriedade. Também analisado o projeto do deputado Bebeto, que cria procedimentos para as vendas a prazo. O texto garante ao consumidor o poder de alterar a data de vencimento dos carnês de pagamento. Determina também que o período entre compra e entrega do produto não pode ultrapassar 10 dias. A proposta retorna a pauta para a segunda discussão. E pode ser criado no Rio o projeto Amigo do Idoso.
A proposta do ex-deputado Átila Nunes prevê que o projeto seja implantado em clínicas de idosos, casas de repouso e enfermarias de longa permanência em hospitais públicos e privados do Rio. O objetivo é reunir voluntários para desenvolver atividades recreativas, sociais e culturais com os idosos. A matéria recebeu 10 emendas e retornou às comissões. Ainda na Alerj, comissão que investigou o endividamento do Estado do Rio de Janeiro, pediu mais prazo para a conclusão dos trabalhos. Confira. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o crescimento da dívida pública do Estado, vai ser prorrogada por mais 30 dias. Os parlamentares querem um prazo maior para elaborar o relatório final da CPI. A União está funcionando como fosse um banco, e um banco que expolia os estados. E o Pacto Federativo, a Constituição Federal, não diz que a União é banco. O que a União tinha que cobrar única e exclusivamente era o reajustamento, né? Isto é, corrigir a inflação. Se a gente estivesse só fazendo a correção monetária, a gente talvez estivesse economizando algo como 70 bilhões de reais. E o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, vai ter troca de comando no momento em que aumenta a tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores e o tribunal, diante das constantes afirmações e acusações bolsonaristas contra as urnas eletrônicas e o sistema de votação no país. O tribunal mantém-se firme em seu posicionamento e quem vai assumir a presidência é justamente Alexandre de Moraes, que vai substituir Edson Fachin como novo presidente do TSE, justamente o ministro do STF, que é alvo da fúria do grupo que apoia a reeleição do presidente. Vamos conferir um trecho do que falou o ministro Edson Fachin na sua despedida da presidência do tribunal. Deixo a presidência deste tribunal com duas certezas inabaláveis. A primeira delas é a de que a democracia é condição de possibilidade para coexistirmos em paz, no dissenso respeitoso, no canteiro de obras que é a própria democracia. E mais, hoje tenho também a certeza inabalável que a democracia se verga, mas não se dobra, nem quebra com as fake news. Tenho ainda mais certeza que em outubro próximo, o povo brasileiro elegerá com paz, segurança e transparência 1/3 do Senado, 27 senadores, 513 deputados federais, mais de 1.000 deputados estaduais, 27 governadores, e assim o fará para escolher o melhor para o futuro do Brasil. A segunda certeza é a de que a poetisa paranaense Helena Collodi tinha razão ao dizer que quem pinta estrelas no muro tem o céu ao alcance das mãos. Digo que quem defende a democracia a toca diariamente e vive num país melhor que se orgulha e permite ser orgulho de seu povo. A todos e a todas, meus sinceros agradecimentos. Bom, nós vamos chegando ao final desse primeiro bloco. Já já a gente retorna trazendo outras notícias das cidades e do país e também destacando o plantão policial movimentado nas cidades nos últimos dias.
SpeedMag. Centro de Diagnóstico de Serviço Completo e Clínica de Atendimento Médico. Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção imediata e de especialistas certificados. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, ecocardiograma, eletrocardiograma, mamografia digital, raio-x digital, densitometria óssea, ultrassonografia. Todos os exames com diagnósticos precisos. Faça consulta e exames com segurança. Estrada do Bananal, 1940. Localizado em Guapimirim, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Telefone 21-2632-6316. clínica@speedmag.com.br. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. Vamos chegando agora para o segundo bloco do Jornal Regional e nesse bloco, embora tenhamos aí plantão policial, a gente vai trazer muitas matérias interessantes, né, para também falar de coisas boas, falarmos aqui de cultura, turismo e lazer. Começamos por Rio das Ostras, que nessa quinta-feira, dia 11, tem mais uma edição do projeto Sou da Casa, um projeto da Fundação de Cultura de valorização dos artistas da região. A cantora Márcia Costa, que você confere aí na foto, é a atração desta quinta-feira com um tributo a Clara Nunes. A cantora tem mais de 15 anos de experiência no canto coral e vai agora mostrar nessa apresentação solo o repertório da eterna Clara Nunes no Teatro Popular de Rio das Ostras. E falando em talentos locais, nessa quinta-feira tem apresentação também em Magé. Dessa vez a banda AZ Jazz estará participando do projeto Quinta Cultural, nesta quinta-feira, dia 11, a partir das 19 horas. O projeto leva talentos da cidade a se apresentarem toda quinta na Travessa Renato Pereira de Miranda, no centro de Magé. E Petrópolis se prepara para, a partir desta sexta-feira, dia 12, viver aí mais uma Bauer Fest. O evento 2022 promete, mais uma vez, reunir a tradição alemã com a sua culinária, danças e também outros aspectos aí da cultura alemã, com a beleza do município petropolitano. E vale destacar que o espaço Biergarten da Bauernfest vai ter sua abertura já nessa quinta-feira, dia 11, com uma novidade. A Associação de Microcervejarias de Petrópolis criou o prêmio Werner Motz e as menções honrosas, honrarias que serão conferidas a partir desta edição anualmente a pessoas que se destacarem pelo empenho em favor do segmento cervejeiro. E a gente vai trazer mais detalhes desse grande evento na próxima edição. Bem, agora nós saímos aí da questão de dicas de lazer e cultura e voltamos ao noticiário das cidades, destacando que desde segunda-feira, dia 8, 45 jovens selecionados no eixo
Gestão Pública do programa Novo Promage em Teresópolis já estão atuando junto às secretarias municipais. Foi realizado um encontro no Teatro Municipal, onde o prefeito Vinícius Clausen deu boas-vindas aos selecionados para o Programa Social de Inserção no Mercado de Trabalho e Capacitação Profissional, lançado pela gestão municipal em junho deste ano. O Promage, o novo Promage, Programa de Atendimento ao Jovem, é voltado para jovens entre 14 e 22 anos de famílias inscritas no Cadastro Único. Além do eixo Gestão Pública, o programa tem os eixos Rotativo e Educação, chegando a 288 vagas. Segundo a Prefeitura, a manutenção da iniciativa virá da arrecadação do estacionamento rotativo Zona Comercial, que está sendo implantado em vários pontos da cidade. E confira agora nesta edição do nosso Jornal Regional um giro de informações internacionais, começando pelo confronto entre palestinos e israelenses com a morte de mais 2 palestinos. Também o governador da Crimeia denunciando ataque russo que vitimou um civil. A Rússia nega. E a Coreia, onde pelo menos 8 pessoas morreram devido a fortes chuvas. Confira o giro. Na Coreia do Sul, 8 pessoas morreram em consequência das fortes chuvas que atingiram a região onde fica a capital, Seul. A tempestade causou inundações. Ruas e estações de metrô ficaram embaixo d'água e uma grande área ficou sem energia elétrica. O presidente do país visitou a área afetada e ordenou que os planos de prevenção de desastres da Coreia do Sul fossem elaborados do zero novamente. Autoridades israelenses informaram que um dos mortos é um comandante da recém-criada Brigada Nablus e que ele vinha sendo procurado há tempos pelo exército de Israel. O outro era um militante palestino que estava com o comandante no momento em que a residência dele foi cercada. Houve um tiroteio no local. Nenhum israelense ficou ferido. O governador da Crimeia, Sergei Aksionov, afirmou que uma pessoa morreu na explosão a uma base militar na cidade de Saki. Fogo e fumaça preta foram vistos no local. Após a divulgação do incidente, a Rússia se adiantou e disse que a explosão não foi causada por um ataque externo, e sim pela detonação de munição aérea. A Crimeia é uma península no sul da Ucrânia. O território, antes ucraniano, foi anexado pela Rússia em 2014. Ciclone extratropical aumentando instabilidade no sudeste com rajadas de vento e chuvas. Confira a previsão do clima-tempo. Nesta quarta-feira, a frente fria continua avançando sobre o Brasil, mas a formação de um ciclone extratropical aumenta as rajadas de vento em grande parte do sudeste. As rajadas podem chegar até 60 km por hora em áreas do oeste e sul de Minas, grande parte do estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro. No litoral paulista, rajadas mais fortes, que podem chegar até 100 km por hora. O litoral do estado de São Paulo ainda fica sujeito a temporais e chuva que acontece de forma persistente ao longo do dia. Na capital, ainda muita nebulosidade e chuva que acontece de forma isolada no decorrer da quarta-feira. Já volta a chover em Belo Horizonte, mas ainda sem previsão de grandes alertas. A maior parte do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, com chuva que acontece a qualquer hora do dia. O mar também fica agitado no litoral. Na região de Vitória, no interior de São Paulo e no norte de Minas, o tempo vai seguir firme, mas com variação de nuvens no decorrer do dia. A máxima não passa dos 17 graus em São Paulo, mas ainda chega a 32 graus em Vitória. Máxima de 25 graus no Rio de Janeiro e 27 graus na capital, Belo Horizonte. Nós vamos agora às notícias policiais, começando pela região dos Lagos. 3 homens foram presos com uma pistola municiada e carga de drogas no bairro Âncora, em Rio das Ostras. Os agentes receberam denúncia anônima de que 3 elementos vestidos de preto estariam armados e vendendo entorpecentes na comunidade. Chegando ao local, fizeram o cerco, abordaram os suspeitos que não reagiram e ao redor a PM arrecadou uma pistola calibre 9mm com 10 munições, além de sacolés de maconha, de cocaína, um caderno com anotações do tráfico e 4 aparelhos celulares. Todos foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras. E um homem foi detido em Rio das Ostras por crime de falsidade ideológica. Quando ele foi parado na RJ 106 por uma patrulha da Polícia Militar,
teve atenção voltada para o automóvel com 3 ocupantes e uma motocicleta no interior do veículo. Na abordagem, verificou-se que os elementos que estavam no carro não possuíam documentos pessoais nem do automóvel. Foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia. Constatou-se que a moto estava com numeração do motor e chassi suprimidos e o carro com a cor adulterada. O acusado ainda forneceu o nome falso e acabou detido por falsidade ideológica. Os outros 2 envolvidos foram ouvidos e liberados. Policiais militares do 32º Batalhão recuperaram em Macaé um veículo encontrado no bairro Bosque Azul. Era um Chevrolet Prisma que havia sido roubado por 4 elementos armados nas proximidades do Atacadão. Após patrulhamento, o automóvel foi localizado no Bosque Azul, próximo ao bloco de um conjunto habitacional. O veículo estava trancado e não havia ninguém por perto. A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia de Polícia para que o automóvel fosse devolvido ao seu proprietário. Agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio prenderam 5 integrantes de uma quadrilha especializada em roubo à residência. Um dos crimes havia sido cometido na segunda-feira, dia 8, no bairro Palmeiras, quando 3 pessoas que estavam no imóvel foram rendidas e os bandidos levaram bens como joias, aparelhos eletrônicos e outros objetos. Após o trabalho de investigação, a polícia encontrou 4 dos suspeitos entre as cidades de São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo, e mais um foi preso no Rio de Janeiro, na altura do Complexo da Maré. Outros 2 elementos foram levados para a 132ª Delegacia em Arraial do Cabo e também foram autuados por participação no crime. Vamos mudando agora de região, vamos para o município de Teresópolis, onde agentes do 30º Batalhão de Polícia Militar, Patamo e IP2, Serviço Reservado, ao verificar denúncia de que elementos teriam escondido uma grande carga de drogas na mata, encontraram na chamada parte alta do Cruzeiro, que faz divisão entre as comunidades do Rosário e Perpétuo, uma carga com 961 pedras de crack e 525 papelotes de maconha, cerca de 3 quilos de drogas, um prejuízo para o chamado complexo do PPR, facção que domina uma das áreas mais populosas do município. O material apreendido foi levado para a 110ª Delegacia de Polícia. E na manhã da quarta-feira, dia 10, a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, realizou a operação batizada de Glosa, com o objetivo de desarticular a organização criminosa que, durante os anos de 2014 e 2019, na gestão de operadora de plano de saúde para servidores públicos, cobrou propina de empresários do ramo hospitalar. Cerca de 40 policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, em endereços na capital do estado e também na cidade de Petrópolis. A Justiça Federal também determinou que fossem sequestrados bens e valores que chegam à soma de 664 milhões de reais. O nome de Operação Glosa faz referência a um ato administrativo para checar se procedimentos hospitalares estão de acordo com os protocolos estabelecidos pela unidade de saúde e pela operadora. Quando ocorre a glosa de determinado item, o pagamento por ele não é feito. E você confere durante a semana edições online do jornal A Gazeta Fluminense. Você pode conferir no site agazetafluminense.com.br ou também pelo blog agazetafluminense.blogspot.com.br. E a gente vê aí o gol da classificação do Flamengo na vitória de 1-0 sobre o Corinthians. O rubro-negro carioca está classificado para as semifinais da Taça Libertadores da América e agora espera Vélez Sarsfield ou Talleres, ambos da Argentina. Primeiro jogo deu Vélez 3-2. As demais semifinais você confere no Esporte Mais, que fala também
do esporte nas cidades e dos clubes pequenos do Rio. Chegando ao final desta edição, a gente agradece a nossa equipe técnica e principalmente a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. Grande abraço e até a próxima edição.